tem Bíblia ali, pega. O apóstolo Paulo, quando fala da armadura de Deus, ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você tem que ter uma Bíblia, você tem que ter a palavra na tua vida, na tua mente, você tem que ter uma Bíblia. Um cristão tem que ter uma Bíblia, nem se for no telefone, no iPhone, né? Tem que ter uma Bíblia. Como é o nome daquele aplicativo da Bíblia, da Bíblia boa lá? NVI, e a outra? King James. Qualquer uma das duas você pode baixar no teu celular para você ter, tá? Para você ter a palavra de Deus. Palavra de Deus. Então vamos, isso. A minha está aqui velhinha, toda acabadinha, usada. Aí. Aqui, ó. Tanto abrir e fechar. Bíblia novinha, porque só fica fechada, não fica velha, né? A minha abre e fecha aqui, ó. Como é que tá? Colada com durex, que eu gosto dessa Bíblia. Eu tô aqui pensando em comprar outra, mas tá difícil de eu comprar, porque eu gosto tanto dessa Bíblia aqui. Eu acho tudo nessa Bíblia. Não sei se você conhece, quando você tem uma Bíblia, que você acha tudo nela. Você pega outra Bíblia, você não consegue achar nada. Quem é assim? Aí você fica agarrado, tá toda colada com durex, né? Tem letra que nem aparece mais, mas eu consigo ficar sem ela. Eu já tenho umas 7 ou 8 que eu tive que encostar, aí fica guardada lá atrás, mas fico com dó. Às vezes eu vou lá dar uma namorada nela, mas não tem como dar mais com ela, já está cansada, não tem como mais. Então vamos aí, tem lá na base, tem lá a nossa cooperadora, tem aqui, botou agora? Ou já botou? Agora, né? Quero saudar os abençoados. Abaixa um pouquinho a marca. Quero saudar os abençoados com a paz, isso, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está pelo Facebook, o YouTube, o WhatsApp, que vai nos assistir, ouvir a palavra. Você pode também depois ligar pela rádio, que você está me ouvindo agora pela rádio, pelo aplicativo. Você pode entrar em contato comigo e pedir esta cópia. Eu vou mandar para a tua casa, como eu já mandei mais de 16 mil CDs de graça, e vou mandar mais esse para a sua casa, tá bom? Qualquer um da rádio, do aplicativo, pode ligar e pedir 98602-2369, 98602-2369. É o meu celular. Aqui no Rio de Janeiro é o 21, tá bom? Então vamos aí ao estudo. 1 de Coríntios, capítulo de número 11. Glória a Deus. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículos 26 ao versículo 30. Agora vamos ter muita paz, que nós vamos ouvir o recado de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus. Deus vai nos dar conselhos. Então, 1 de Coríntios 11, 26 ao versículo 30. Se você achou, diga amém. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Pois, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu quer dizer, culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 30.
Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e muitos doentes, e não poucos, não são poucos os que dormem. Que esta palavra, que não é de uma igreja, não é do pastor, é de Deus, ela vem até nós para nos instruir, nos educar, nos aconselhar. Fala, Deus, instrui as ovelhas, as que se reúnem aqui, e as centenas que nos ouvem pelas rádios, pelo CD, pelo aplicativo, pelo YouTube, WhatsApp, Facebook. Meu Deus, em qualquer hora, em qualquer bairro, em qualquer parte desta cidade, fora do Rio, fora do Brasil, aonde estiver, porque nós temos também um grupo lá fora, meu Pai, que nos acompanham, que esta palavra transforme, mude, cure e ressuscite os sonhos. Eu oro em nome de Jesus, que o poder do Evangelho seja sempre firme e forte nas nossas vidas. Fala, Deus, os nossos ouvidos estão abertos e os nossos olhos iluminados para ver e ouvir e praticar aquilo que estamos ouvindo da parte do Senhor. Oramos pela mente do teu povo, que haja, Senhor, um aclarar na vida, e esta palavra entre e ilumine os olhos e abra os ouvidos, e o povo do Senhor diz amém. Amém. Obrigado, meu cooperador. Aplausos ao Senhor, vamos. Glórias a Deus. Nós temos agora 40 minutos. 40 minutos para tratarmos dessa terceira parte do tema. Você que está aí na base aí. Examine-se, pois, o homem, e coma do pão e beba do cálice. Parte 3. Eu tenho dito, desde de manhã, eu falei um pouquinho, dando instruções, deixa eu pegar aqui, que ela está aqui escondida, de dados informativos sobre os escritos da Bíblia. Porque quando você pega a tua Bíblia, você que tem uma Bíblia, você tem uma Bíblia aqui em tua casa, quando você pega a tua Bíblia e abre a tua Bíblia, quando alguém fala assim, leia o Novo Testamento, aí a pessoa, a primeira coisa que ela abre é no livro de Mateus, pensando ela que o livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Primeiro que Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos, que narra as histórias de João, a história dos discípulos, a história de Cristo, não fala do novo pacto, não fala da graça de Deus. Ele trata das histórias que aconteceram no período de João, no período de Jesus, no período de Mateus. Então ele trata de uma história. Então, quando você olha para a sua Bíblia e você dá de cara com o Mateus, você imagina, foi o primeiro livro a ser escrito. E eu fiz uma pesquisa de dias, pesquisando aqui, pesquisando ali, pesquisando lá, na internet, indo pesquisando estudiosos da Bíblia, não aventureiros. Porque tem várias fontes na internet. Você clica na internet, você tem várias fontes. Tem fonte de aventureiros que não sabem de nada. Então eu fui pesquisar pessoas que estudaram a história. E eu me deparei no seguinte, que o primeiro livro do Novo Testamento é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, que foi escrito no ano 49 ao ano 51 depois de Cristo. 49 anos depois da morte de Cristo. Olha, irmão, os escritos não foram. Jesus morreu, o próximo ano escreveram. Nada disso. Se passaram 49 anos para se escrever daquilo que se passou. Então, Paulo escreveu a primeira carta
aos Tessalonicenses, ela é a primeira carta. Se você vê as cartas do apóstolo Paulo na Bíblia, você vê a primeira carta sendo a carta de Romanos. Mas não é. À luz da história, porque aqui na Bíblia você pode ler tudo, você não vai saber data de escrito, quando foi escrito. Você não consegue ter datas aqui. Aí você tem que ir à história, você tem que pesquisar a história. É o que o pastor deve fazer, é o que eu fiz. Então, a história diz que Tessalonicenses foi o primeiro livro escrito no ano 49 ao ano 51 depois de Cristo. E o que tem a ver isso com a mensagem de hoje, pastor? Por exemplo, o livro de Coríntios, que nós estamos com ele aberto, foi escrito no ano 55 depois de Cristo. E o livro de Mateus foi escrito no ano 65 depois de Cristo. Ou seja, 10 anos depois que Paulo escreveu a carta aos Coríntios, Mateus escreveu 10 anos depois. Ou seja, quem falou da ceia do Senhor não foi Mateus, Marcos, nem Lucas, nem João. Foi Paulo. E Paulo, quando ele fala da ceia, ele não fala de uma ceia que ele presenciou. Ele fala de uma ceia que ele recebeu uma informação, ou seja, uma revelação de Deus. O próprio Cristo se manifestou a ele. Você sabe que quando Paulo ia para Damasco a perseguir a igreja, veio uma luz e ele cai e ali começa uma história de Deus com o apóstolo Paulo. Então, diz a palavra de Deus, nós temos já passagem bíblica, que nós já estudamos várias vezes, dos encontros que Paulo teve com o Senhor. Quem sabe disso? Eu sei que se você congrega aqui, você tem essa ciência, porque isso já foi divulgado aqui em várias e várias mensagens nossas. Então, isso é só para te deixar ciente de que não foi Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João que falaram da ceia. Quem falou primeiro a falar, a explicar sobre a ceia do Senhor, uma coisa que também é um erro da igreja, das denominações, eles chamam Santa Ceia. Não fala de Santa Ceia, fala a ceia do Senhor. Não é Santa Ceia. Quem colocou isto foi o homem que inventou essa palavra Santa Ceia. A Bíblia diz que é a ceia do Senhor. Então nós estamos explicando, porque parecia que um tempo atrás, porque Deus ele vai trabalhando a nossa mente, ele vai aclarando a nossa mente. Não sei se acontece contigo. Deus vai aclarando. Coisa que você lê hoje, amanhã você lê, e sabe, não muda nenhuma palavra, nenhuma letra, mas você consegue ver o que Paulo está escrevendo. Porque tem muita gente que lê, mas não consegue ver o que Paulo realmente estava dizendo. E o que Paulo quis falar da ceia do Senhor? Vamos lá, 1 de Coríntios, capítulo 11, para você saber que esse momento, daqui a pouco nós vamos cear, para você saber que o momento da ceia não é um momento de vir comer um pedaço de pão e tomar um cálicezinho de suco ou de vinho. Não é isso. Isso não é a ceia do Senhor. Então, Paulo, escrevendo em 1 de Coríntios, capítulo 11, verso 17, eu tenho que passar por aqui, para você poder entender. Vamos lá. Achou? Olha para a tua Bíblia, não olha para mim. Ainda não temos um telão aqui, não temos aquele aparelho que nós vamos colocar, um data show, ainda não temos ainda, mas em nome de Jesus nós teremos. Aí quando tiver, você vai olhar para lá, mas ainda não temos, então olha para a sua Bíblia, que ela é mais importante do que tudo, só acompanha a leitura. Versículo 17. Nisto, porém, que vos ordeno ou vos prescrevo, não vos louvo. Essa palavra não vos louvo, escute, não vos louvo quer dizer, eu não estou feliz, eu não estou aprovando o que vocês estão fazendo. Então ele continua narrando. Porquanto quando vos ajuntais, não é para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, eu estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Eu, em parte, o creio. O que estava acontecendo? Havia uma ceia que eles estavam fazendo, que era uma das festas judaicas que eles traziam
cada um trazia um alimento, cada um trazia alguma coisa e punha assim numa mesa e todo. É como você, quando chega na época de Natal, as pessoas vão para casa uma das outras, a pessoa fala: o que você vai trazer, né? Eu vou trazer o peru, eu vou trazer o bacalhau. Então cada um traz, né? E põe lá na mesa para quem comer? Para todos comerem. Então, o que eles estavam fazendo? Cada um trazia as coisas para pôr na mesa para comer. Olha o que Paulo vai falar. 19. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quer dizer, se tem aprovado, porque também existe quem? Reprovados, né? Se tem aprovados, porque existem reprovados dentro da igreja. Versículo 20. Agora que começa o segredo. Quando vos reunis, Paulo falando, quando vos reunis no mesmo lugar, o que Paulo diz? O que ele diz? Vamos, não é a ceia do Senhor que comeis. Eles estavam fazendo uma ceia, mas só que não era a ceia de Cristo. Não era a ceia que Paulo recebeu do Senhor para ser feita. Por que não é a ceia que vocês estão comendo? Paulo tinha que explicar para eles. No versículo 21 ele explica. Por quê? Ao comerdes, cada um faz o quê? Toma antecipadamente a sua... Isso aqui é muito sério, amado. Eles tomavam antecipadamente, ou seja, pegavam antecipadamente a sua própria ceia. Por que própria ceia? Quando você vai na casa da tua... vai celebrar o Natal, o Ano Novo na casa de um parente, você levou o bacalhau, quer dizer que o bacalhau é de quem? É de quem levou. Eu trouxe a rabanada. Ai, Jesus. Eu trouxe a rabanada. Então, a rabanada é minha. Então, quando Paulo fala, olha, vocês estão... Porque ao comerdes, cada um toma antecipada a sua própria ceia, há quem tenha fome, ao passo também quem se embriaga. O que estava acontecendo? Ali existia ricos, existia pobres. Existiam pessoas que tinham o poder de trazer boas comidas, e existiam pessoas que tinham o poder de trazer comidas mais ou menos, e existia um outro grupo que não trazia absolutamente nada. Mas como era uma festa de amor, que se levava para dividir, para compartilhar uns com os outros, então não era importante se alguém levava ou se não levava, não era importante. O importante é que todos comessem, todos tivessem acesso às comidas, mas olha o que estava acontecendo. 20. Quando pois reunido, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comer, cada um toma antecipada a sua própria ceia, há quem tenha fome, ao passo que também quem se embriague. Agora, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e a envergonhais os que nada têm? Olha o que ele está falando. Vocês estão desprezando a igreja, vocês estão envergonhando quem nada tem, quer dizer, quem nada trouxe para comer. O que estava acontecendo? Eles sentavam, aí pessoas que não tinham nada, não, vamos comer aqui. Esses caras vão vir para cá e vai comer tudo. Vamos comer. Então, eles pegavam, Paulo, segundo o apóstolo Paulo, no versículo 21, ele diz, e eles tomavam antecipadamente a sua própria ceia. Eles comiam e bebiam, eles comiam a ceia que eles levavam, eles mesmos comiam, não dividia com ninguém. Aí é que vem a correção do apóstolo Paulo. Versículo 22. Não tendes porventura casa onde comeis? Se você quer comer tudo, para que trouxe para cá para a festa? Não sei se você já conviveu com pessoas assim. Você faz uma festa, cada um traz um negocinho, a pessoa que trouxe come tudo. Quem é já fazer? Se Paulo tivesse, Paulo ia dar nas orelhas. Então, o que estava acontecendo aqui era uma ceia, mas essa ceia aqui não era a ceia do Senhor.
era uma ceia comum. Não era a ceia do Senhor. Ele diz, não tente porventura casas onde comer e beber. Se você quer comer tudo sozinho, só você e a tua família sozinho, então você comia na sua casa. Não trazia para casa. Se você não quer dividir nada, para que trouxe para cá? Não é? Não tem gente assim? Olha, o bolinho de bacalhau. E você trouxe o quê? Eu trouxe só rabanada. Então coma a tua rabanada que eu vou comer. Tem come tudo. E aqui acontecia o quê? Tanto comia quanto bebiam. Olha o resultado, irmão. Olha o resultado. Olha o resultado. 22. Não tende porventura casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e avergonhados que nada tem. Que aí Paulo fazia, o que vos direi em relação ao que ele estava vendo? O que vos direi sobre isso? Louvar-vos-ei, eu vou aprovar isto. Paulo falou assim, nisto, certamente, eu não vos louvo. Então ele falou assim, esta ceia aqui, não é a do Senhor. Essa aqui vocês estão não é, esse não é a ceia do Senhor. Não é a ceia do Senhor. Isso aí é uma comilança. Saiu um monte de bêbado e vai sair gente. E a Bíblia diz que uns comiam e bebiam, ficavam embriagados, e outros ficavam com fome. Quem que ficava com fome? Quem não trazia nada. Porque sempre que não traz nada, fica assim, igual um cachorro que caiu da mudança, né? Com a cara de pidão, né? Assim. Se ele me chamar para ir lá, eu vou. Não é assim? Eu já fui assim, amado. Cachorro cai da mudança. Se me chamar, eu vou. Então, era isso que estava acontecendo com a igreja. Aí o apóstolo Paulo dá-lhe um sabão, passa-lhe uma correção, começa a repreender, a dizer, não é isto, não é a ceia do Senhor, isto. Aí vem os perversos, homens maus e perversos, Pedro falou assim, ó, as coisas que Paulo escreveu são coisas difíceis de entender, que os perversos deturpam. E deturpam não só de Paulo, deturpam toda a Escritura. Então, estão deturpando a Escritura, dizendo que a ceia não existe. Paulo, em parte nenhuma... Você leu aqui? Quem leu? Quem leu, entendeu? Parte do 17 ao 22, Paulo não estava falando nada da ceia do Senhor. Ele estava reprovando esse tipo de ajuntamento. Você entendeu isso? Paulo não estava falando, isso não é a ceia do Senhor. Vocês não estão por fora, não tem que tomar mais ceia, não. A ceia é do diabo. Eles estão falando aí pela internet. Essas ratazanas aí estão por aí pela internet. O que Paulo fez? 23. Agora vem um homem que se encontrou com Jesus. Como é que ele fala? 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Aí sabe o que as ratazanas dizem por aí? Dizem que quando uma igreja em graça celebra a ceia, está em memória, quer dizer que está cultuando um Deus que está morto. Irmão, depois você tem dicionário Aurélio, ou tem no teu computador, no teu telefone, você digitar no Google, dicionário Aurélio online, você vai ver. E digita, fazer isto, você vai ter a seguinte conclusão. A frase fazer isto, quer dizer, pratica este ato. Em memória de mim, recordar um fato. Então Deus quer o quê? Quando você celebra a ceia, não é esta ceia aqui, que um come, bebe e o outro fica com fome, não é esta aqui, de comilança. Do Senhor que Paulo começa a explicar. No versículo 24 ele diz, e tendo dado graças, partiu o pão. Paulo fala assim, Jesus pegou o pão, Paulo não estava lá, ele partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós. E ele diz, fazei isto. Ele falou, pratiquem este ato, em recordação de um fato. Qual o fato que Paulo não queria que a igreja esquecesse? Irmãos, o que se passou na cruz? Quando Jesus diz lá em João, ele disse assim, tudo está
consumado. O que quer dizer essa palavra consumado? Perdão, reconciliação, salvação, libertação, livre do diabo, livre do demônio, livre, curado, abençoado. Então, tudo está consumado. Ele falou, ó, então, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, a cruz de Cristo, as feridas de Cristo, então, tudo isso, ele falou, faça isso em memória, eu quero que vocês lembrem sempre do sacrifício do nosso Senhor. Por quê, pastor? Por que Paulo queria que a igreja lembrasse? Porque muitas das vezes nós somos muito ingratos. Às vezes pessoas nos ajudam, aí de repente aquela pessoa não pode mais lhe ajudar. Sabe o que a gente faz? Eu não faço, né? Tem gente que faz, fala mal da pessoa. Isso se chama ingratidão, porque esqueceu daquilo que um dia aquela pessoa fez por você. Aí quero que a igreja de Cristo se esqueça do que Cristo fez, porque todas as vezes que você reúne e celebra a ceia, você vai lembrar que Cristo morreu, ressuscitou e pagou um preço altíssimo pela nossa vida, amado. Eu acabei de crer numa coisa, amado, que quando uma igreja quer anular a ceia do Senhor, eles estão querendo que a igreja não se lembre do que Cristo fez. Porque se eu não me lembrar do que Cristo fez, eu não vou ter respeito por Ele. Eu não vou ter nenhuma estima por Ele. Eu não vou ter nenhuma consideração. Você sabe que já tem igreja que já disse que Cristo já até voltou. Está morando na rua, sobe e desce, que o número desaparece. Ele está morando lá. Né, irmão? A rua que sobe e desce, e o número desaparece. Minha avó que ensinou essa. Eu fico com pena dessas pessoas. Eu falei de manhã, são pessoas que parece que estão drogadas. Parece que estão drogadas. Parece que drogaram elas. Acreditar. Irmão, Cristo já voltou? Teu corpo ainda sente alguma dor ainda, enfermidade? Você passa por sofrimento? Passa? Quem é que passa, amado? De repente ele voltou e eu fiquei, né? Me lasquei todo. Se ele voltou, nós vamos todos para o inferno. Inclusive eles que pregam que ele já voltou. Inclusive, porque a Bíblia diz, quando ele voltar, nós iremos nos encontrar com ele nos ares e estaremos com ele para sempre, forever. Para sempre não é... Cadê? Se eu tivesse com ele para sempre, ele estaria aqui comigo. Cadê ele? Meu corpo ainda sente dor, a coluna está doendo aqui, dói. Não é? Não dói? Dói. Porque o corpo ainda não está glorificado. Digo, o meu corpo não está glorificado. Então, aí o Paulo disse no versículo 25, porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice... Olha, leia e preste atenção no que você lê. Se você não prestar atenção no que você lê, os bruxos te embruxam. Paulo falou aos Gálatas, ó Gálatas insensatos, quem te enfeitiçou? Você já leu isso? Quem já leu isso? Quer dizer que tem mensagem de bruxo que enfeitiça a criança. O cara está dentro do carro, maior pedófilo, e passa lá. Aí vem a criança, aí ele vem, toma para você, balinha. Amanhã eu passo aqui para te dar mais. Aí ele não sabe o que está ali dentro. Sabe por quê? É criança. E os feiticeiros estão enfeitiçando, sabe quem? As crianças. As crianças estão sendo enfeitiçadas. Então, quando ele disse, no versículo 26, porque todas as vezes, então não é uma vez, diga assim, todas as vezes que comer este pão e você beber este cálice, o que vai acontecer? Estamos anunciando o quê? O que aconteceu através da morte de nosso Senhor. Ele perdoou, ele morreu por mim, ele sofreu por mim, eu tenho que respeitar a palavra dele. Então, quando eu desconsidero isto, eu vou desrespeitar Jesus Cristo. Eu não vou ter mais parâmetro para ver o que é certo,
o que é errado. Eu vou viver 100% na carne. E vai sofrer demais. Vai sofrer demais. Então, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice de quem? Do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que quer dizer indignamente? Se você não tem, escute, se você não tem o conhecimento do que é, nós vamos ceiar um pão e o suco da uva. Você não sabe o que é aquilo. Você não conhece nem Jesus, você não sabe nem quem é Jesus. Você não sabe nem o que ele fez, você não tem o conhecimento da história de Cristo. Você não está vivendo isto. Pastor, mas assim é para todo mundo participar, pastor? Não, amado. Se você participa sem conhecer por que você está participando, é igual as pessoas já vêm falar comigo assim, pastor, eu me batizei semana passada. Eu pergunto para a pessoa, você se batizou por quê e para quê? Eu não sei, foi o pastor que mandou. Você não pode fazer porque o pastor mandou. Pastor, olha, eu sou dizimista, todo mês eu tiro 10% do meu dinheiro e dou para a igreja. Por que você faz isso? Porque o pastor mandou. Você não tem que fazer o que o pastor manda, você tem que fazer o que está escrito, irmão. Se você fizer o que está escrito, você está fazendo o que Deus manda. Não é o que o pastor não manda em você, eu não mando em você, eu não mando nem na minha mulher, quem manda é ela que manda. Então, amados, versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão, aquele que beber o cálice do Senhor indignamente, será réu quer dizer culpado, será culpado do que foi feito no corpo de Cristo. No corpo, as chagas, as feridas, será réu, será culpado. Agora, 28. O que Paulo manda fazer? Examine-se, pois o homem é quem? Então, olha só, irmão, com todo respeito, tem igreja que o pastor é quem examina, quem vai fazer, quem vai participar. Ele olha para a pessoa e fala, está com brinco? Não participa. Cortou o cabelo? Não participa. Está de calça comprida? Não participa. Foi à praia? Não participa. Casou? Não participa. Está em lua de mel? Não participa. Então, não é o pastor que vai dizer participa ou não participa. Quem é que vai dizer? 28, você está aqui com a Bíblia. Examine-se, pois o homem é quem? A si mesmo. Eu estou aqui porque eu conheço a graça de Deus. Eu estou aqui porque eu sei do sacrifício de Cristo. Eu sei porque que ele pagou por mim. Eu sei como que eu custei caro para Jesus Cristo, amado. Você sabe quanto você custou caro, amado? Para a gente ficar, não vou louvar ele hoje não quero saber de adorar a Deus não. Irmão, quem faz isso, eu só vou daqui a um ano. Quem faz isso não sabe o preço que ele pagou, não conhece nada. Se não conhece, para que vai participar? Pastor, mas o que tem participar? Todo mundo, todas as igrejas servem para todo mundo. Vamos, irmão, não quero saber. Eu quero saber o que está escrito. O que está escrito? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e faça o quê? Coma de quem? Eu estou no versículo 28. Coma do pão e faça o quê? E beba do cálice. Mas o que eu faço? Eu faço uma análise em mim. Então, não é eu que vou, irmãos, irmão não pode, o irmão também não pode. Não é eu. Eu faço uma análise na minha vida. Eu tenho sido fiel a Deus? Eu estou em comunhão com Deus? Eu estou em negligência com a palavra? Eu estou servindo a Deus? Eu estou brincando de ter uma religião? Será se eu entendo? Será se verdadeiramente eu acredito que pelas suas pisaduras eu fui curado? Será se isso é verdade mesmo? Será se Jesus, sendo rico, se fez pobre e me tornou pobre? Será se eu acredito mesmo nisto? Se você não acredita, você não entende nada. Você tem que acreditar. Então, quando ele diz no versículo 29, por que eu tenho que examinar a mim mesmo? 29 é o versículo.
Pois quem come e quem faz o quê? Bebe sem discernir, sem conhecer distintamente o que é. Por que vocês fazem isto? Se você não entende nada, como é que você vai lembrar de quê? Porque este momento é o momento de você lembrar do que Jesus fez. Se você nem Jesus conhece, você vai lembrar de quê? De nada. Então não tem como envolver alguém que não conhece nada, envolver-se nesse momento. Aí Paulo vai continuar. Pois quem come e bebe sem discernir quer dizer, saber distinguir, conhecer distintamente, diferenciar. Essa é a ceia do Senhor. Esta aqui não é a ceia do Senhor. Esta aqui é, esta aqui não é. Agora, irmão, o que é mais perigoso é o que eu vou ler agora. Olha para a sua Bíblia. 30. Está escrito o quê? Eis a razão. Qual razão? Qual a razão? Porque as pessoas participam sem entender de nada. Eis a razão. Porque há entre vós, ou seja, na igreja. O que há na igreja? Muitos fracos. O que é um fraco, pastor? Um fraco, eu falei de manhã, é aquela pessoa que por ano ela desvia 12 vezes. E aí, irmão, como é que tá? Está lá, desviei. Aí volto para a igreja. Esse é o fraco. O fraco é aquele que qualquer palavra de repreensão da parte do Senhor fica com raiva, vai embora. Esse é o fraco. Pastor, mas tem fraco na igreja? Claro que tem fraco. Por que tem fraco? Porque participa de uma celebração que não conhece. Como é que você vai beber e comer algo que você não sabe para que serve? Você não pode participar de algo que você sabe para que serve. Paulo falou, olha, eis a razão que há muitos fracos, gente instáveis, gente que um dia quer ser crente, depois não quer mais. E, sabe, tem gente que vai para macumba, depois vai para a igreja, depois vai para macumba, depois vai para a católica, depois vai para ser budista. Tem um pastor aí que era da Universal, que ele saiu da Universal, fundou uma igreja, depois para a Adventista, depois para Testemunho de Jeová, depois começou a servir a pirâmide, depois voltou para macumba, depois voltou para um Macedo. E o cara não sabe. Meu Deus! Hoje eu não sei onde ele está. Então, são pessoas fracas. Fracas. Por que essa fraqueza, pastor? Causada por não discernir o corpo do Senhor. Não saber o que está acontecendo. Não, por que nós nos reunimos e comemos pão e tomamos o cálice? Porque nós lembramos sempre do sacrifício, da morte e da ressurreição, de todos os benefícios que a morte do nosso Senhor trouxe até nós. Se ele não tivesse morrido, você não estaria aqui, nem eu. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Ele ressuscitou para nos justificar, você está perdoado. Nós não poderíamos estar aqui adorando a Deus, sabe por quê? Nós estaríamos ainda no Antigo Testamento com os sacerdotes, aqueles homens que aquela igreja lá de São Paulo faz, que aquilo ali é uma idolatria, não existe mais sacerdote no Novo Testamento. Sacerdote era do tempo antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o verdadeiro sacerdote é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, por isso que há muitos fracos. O que mais que há? Muitos doentes. Doentes no corpo. Olha, eu conheço pessoas que ela tem doença o ano todo. E já está na igreja há 30 anos, 20 anos, 40 anos, 7 anos. O ano todo. E aí, irmã? Está doendo aqui. Aí, semana que vem a gente fala. E aí, irmã? Passou para a direita. E aí, irmã, como é que está? E agora é na cabeça. E aí, irmã, agora no pé. Então, meu Deus. A pessoa é doente aqui que não consegue discernir. A palavra tem que entrar aqui na tua mente. Nós temos que ter a mente de Cristo. Ocupe a tua cabeça com as coisas de Deus, que as coisas do mundo não vão ter força na tua vida. Sabe, porque o que é uma depressão? O que é uma ansiedade excessiva? O que é isto? É a ocupação do mundo na nossa cabeça. Se nós buscarmos as coisas lá do alto, quem busca as coisas lá do alto, duvido que entre em depressão e ande em ansiedade. Duvido. Porque quem busca as coisas do alto, espera o socorro vindo do alto, amado.
Amém? Então, quando Paulo diz, há muitos fracos, há muitos doentes. Não sei se você conhece alguém na igreja que só vive doentes. Quem que você conhece? Só vive doente. Ou é os irmãos que se você ligar para ele, a primeira palavra que eles dizem assim, irmão, oi, vocês oram por mim? Vocês oram por mim? Por quê? Porque eu estou... Porque Paulo falou, por isso que há muitos doentes. Muitos, não são poucos, são muitos doentes. As igrejas que mais crescem estão lotadas de quê? De quê? De doente. Você vai, porque a pessoa não tem a formação aqui. Está constatado, estudo científico, que o câncer, essas doenças que levam para a sepultura, ela não começa no estômago, nem no joelho, nem no pulmão, ela começa na cabeça. Ela começa na tua mente. Salomão falou, o homem, ele é aquilo que ele imagina. O que você imagina? Oh, o mundo está tudo terrível. Oh, vou levar uma bala perdida. Vai acabar levando uma bala perdida mesmo. Se você fala de desgraça, você atrai desgraça. Era assim que vivia Jó. Preocupada com os filhos. Oh, meu Deus, se meus filhos pecarem. Oh, meu Deus, se meus filhos pecarem. Toma aí, Senhor, sacrifício. Se você ler o livro de Jó, você vê Jó fazendo sacrifício. Jó não tinha tempo para viver, só vivia sacrificando pelos filhos. E só vivia. Ele chegou num ponto que depois que aconteceu a desgraça na vida dele, ele falou assim, aquilo que eu mais me preocupava é o que me veio acontecer. Enche a tua mente das promessas de Deus. Enche a tua mente das palavras de Jesus, das palavras que Jesus deu a Paulo. Eu comecei a boa obra na tua vida e vou completar a boa obra. Ele não começou uma má obra, ele começou uma boa obra na nossa vida. E ele vai terminar, diz assim, ele vai terminar. Então, pastor, quer dizer que se eu fizesse discernir fraco, doentes e não poucos, o quem? Os que dormem. Irmão, nós vivemos em dois tripé. A graça e a verdade. Jesus trouxe, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, você que está na graça tem que viver pela graça, mas na verdade. Se você viver só... Ou se você vê esses pregadores que estão inventando coisas aí na internet, se você perguntar para eles, sabe o que eles falam? Estamos na graça. Você não ouve isso? Quem escuta isso? Estamos na graça. Pergunte para eles se eles esqueceram que Jesus só não trouxe só a graça. Não. Jesus trouxe a graça e trouxe a verdade. Jesus revelou a verdade a Paulo. E Paulo colocou aqui a maneira correta de um crente viver nesta terra. Se não viver doutrinado por Paulo, vai ficar dizendo que está na graça. Eu falei esta manhã, tem um pastor aí na internet aí que pregou lá uma mensagem dizendo, beba com moderação. Quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que eu posso comprar uma caixa de cerveja e tomar só... Quantos vem numa caixa? 24. Só tomar 23. Não tem que tomar nem 23, nem 3, nem uma, nem nada. Você tem que tomar esta água aqui que é da vida, mano. Essa aqui é a tua bebida. Jesus falou, quem beber desta água que eu der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu der a vocês, essa vai fluir do teu interior. E do teu interior vai fluir rios de água viva. Que flui. Sabe? Não fica parado, fica fluindo. É assim que a igreja tem que fluir. Pastor, então vamos terminar, pastor. Muitos fracos, muitos doentes, e não são poucos os que dormem. Dormem quer dizer, morreram. Muitos já morreram, porque ficaram brincando. Tem gente que com a cara cheia ia para a igreja, tomar aqui uma ceiazinha aqui do crente. Irmão, se você não sabe o que é isso, fique fora, fique quieto. Fala, eu quero aprender sobre isso, eu quero entender sobre isso, para me poder fazer parte disto. Se eu não entendo, porque às vezes vem criança, gente que não tem nenhum compromisso com Deus, nem sabe quem é Jesus, sei lá quem é Jesus.
Os crentes ficam falando negócio de Jesus. Então, se você não sabe quem é Jesus, para que vai participar de algo que você não sabe o que é? Quando você tiver um entendimento, quando você tiver estudado, alguém te ensinado, lido para você, porque aqui ninguém ensina nada, aqui nós lemos, quem ensina é o Espírito que está na vida de vocês, que vai ensinar vocês. Então, para a gente terminar, Paulo, ele não proibiu ceia, Paulo consertou a ceia fajuta que estava acontecendo, e Paulo ensinou como Cristo, ele fala no 23, no versículo 23, que ele recebeu do Senhor, e Paulo aos Gálatas falou, escrevendo aos Gálatas, ele falou, olha, o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, eu recebi, e não recebi nem aprendi de homem algum, mas revelação de Jesus Cristo. Então, quando Paulo fala, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Então, Paulo recebe de Cristo e entrega para nós. E o que nós fazemos aqui? Imitamos ao apóstolo Paulo, porque é assim que está escrito. Se você vê no capítulo 11, no versículo 1, ele fala isso, sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Está lá no capítulo 1, verso 1. Conferiu? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, Paulo conheceu Cristo ressuscitado, que passou para ele toda a instrução. Examine-se o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Então, esse momento não é um momento qualquer. É um momento de intimidade com Deus, um momento de reflexão, um momento de nós falarmos assim, poxa, como é que eu custei caro? Está escrito lá em Isaías 53, que ele foi moído por causa dos meus pecados. Ele foi chicoteado. O castigo que nos trouxe a paz caiu sobre ele. Então eu tenho que ter essas informações. Eu não posso apenas ir numa igreja uma vez por mês e comer o pão e beber o suco e falar, estou em comunhão com Deus. Não pode. Você sabe que tem gente que só vai na igreja uma vez por mês e come o pão e acha que está em comunhão, acha que isso é comunhão. Pelo contrário, por isso que há muito entre vocês fracos, muitos que doentes e muitos que vão morrer e muitos que já morreram. Então, eu não quero ver você nem fraco, eu não quero ver você doente e eu não quero que você morra fora da tua hora. Eu quero que você cumpra os desígnios de Deus na sua vida aqui nesta terra, com muitos e muitos e muitos e muitos anos de vida, de paz e de prosperidade. Que esta palavra nos ajude a entender o que é a ceia do Senhor. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos dar um aplauso ao Senhor. Assim seja, assim disse o Espírito Santo. Fica de pé, por favor.